Pronto. Tem duas, agora foi. Ok. Vamos pôr para gravar, viu? Vai pôr para gravar. Vai para o YouTube. Você tem que admitir a gente. Estou admitindo você. E Andréa? Eu aqui, ó, no computador. Pode Pode admitir. ela, pode admitir ela. Join. E o Dani, já admitiu? Já. O Dani já entrou, né? Eu estou entrando aqui. Só que aí eu não vou conseguir gravar. Ou você passa o host para mim. Oi, Dani. Tem que gravar. É só colocar lá na gravação, recording. Agora que você passou, porque só o host, como eu não sou host, eu não consigo. Mas aqui você que está gravando já. Isso aqui quer dizer que está gravando. Recording. Isso, já está gravando. Dani, você está me ouvindo? Perfeitamente. Ouvindo bem. Pode falar. Dani, bem-vindo, Habib. Marhaba, Islamo, obrigado pelo convite, muito honrado, presidente. Tem um ruído ambiente muito alto aqui, eu não consigo te ouvir direito. Você tem alto-falante aqui para... Aqui tem o aumento mais. Aumenta aí, legal. Dani, só um minutinho, eu vou te apresentar, tá bom? Como é que você gostaria que eu te apresentasse, por favor? Pode ser professor de Relações Internacionais da PUC Minas, tá ótimo. Tá bom. Pessoal, boa noite. Eu queria primeiro agradecer ao presidente Walid El-Anderi pela excelência dessa reunião, muito agradável, muito boa, e é muito bom estar com vocês nesse convívio quase que familiar, né? E eu queria, hoje vai ser uma ocasião especial, é a nossa primeira reunião, e nossa primeira reunião cultural, eu como diretor cultural, ao lado do diretor social, Dr. Ciro, queria agradecer aí a parceria, né? E hoje nós teremos a abertura aqui do nosso meeting cultural com o professor Dani, que já está na linha. O professor Dani é professor da PUC de Belo Horizonte, de Relações Internacionais, e vai estar falando para a gente sobre a história dos fenícios. Então, vai ser uma palestra cultural muito interessante, que será brilhantada pelo professor Dani. Professor Dani, ahlan wa sahlan fik, yamit alf ahlan wa sahlan fik, shukran ktir pela sua participação, e seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado. Shukran Katiran, o prazer é todo meu, ahlan wa sahlan, e digo que é uma... Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Está sem som. Só um instantinho que a Patrícia Dória está sem som, Patrícia. Fala um pouco, Dani. Vê se consegue me ouvir agora. Consegue me ouvir? Ainda não. Ainda não. Precisa falar com a assistente. Vamos lá. Espera um pouco, Dani. Não, ainda não, ainda não. Insira o código, esse aqui. Mantel 13. Busca. Entrada. HDMI. PC quinta. 15 de setembro, 9h44 PM. Aí. Não é? HDMI. Fala alguma coisa, Dani. Vocês estão me ouvindo agora? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu estou te ouvindo no meu celular. Aham.
Só um minutinho. Reunião HDMI, PC, quinta, 15 de setembro, 9h45 p.m. Você precisa. Aí, agora sim. Vamos ver. Fala. Você precisa fazer login. Consegue me ouvir? Não, ainda não. Eu consigo te ouvir no meu celular. Entendi. Só um minutinho. Ah, tá mudo aqui, ó. Ele tá mudo na televisão. Cadê o controle da televisão? Não, mas está no mudo a televisão. Está no mudo. Fala alguma coisa, Dani. Vê, agora vai dar. Não, ainda não. Ainda não deu. Espera um pouco. Configurações. Som. É alto-falante. Aí. Alto-falante da 4 TV. itens. Saída de som. Selecione um dispositivo de áudio da lista para reproduzir o som. Fala alguma coisa. Som, testando. Som. Não. Fechar. Não tá. Som. 4 menu. 6 itens. 2 som. 6 9 3 definir como amplificar. Não é. Saída de som. Alto-falante TV. Saída de som. Fala alguma coisa, Dani. Testando. Som. Não tá. Espera um pouco. Alto-falante TV. Aí. Fala alguma coisa, Dani. Testando. Som. Testando. Não, ainda não. 6 itens. 5 4 3 2 Eles têm alguma caixa Bluetooth aí, doutor Renato? O que você disse, Dani? Se eles tiverem uma caixinha Bluetooth, o senhor pode conectar o seu celular na caixinha Bluetooth. Ah, é. Você tem uma caixa Bluetooth para eu conectar meu celular? Aí eu consigo amplificar meu som. Você tem uma caixinha? Paty, eu vou precisar de licença. Pede para ele falar. Fala alguma coisa, Dani? Testando. Som. Não está saindo. Selecionou dentro do Zoom qual que é a saída de som? Pode ser isso. Dentro do Zoom, o que você disse? Tem que ir dentro do Zoom, nas configurações, que aí você escolhe qual que é a saída de som. E aí escolhe a saída de som da televisão. Espera aí, dentro do Zoom você consegue entrar no Zoom? Zoom, aí pega configurações de som. Vai lá onde tem o microfone. Onde tem microfone, aqui. Aí clica na setinha, vai abrir para você selecionar o speaker. Aí tem que selecionar o speaker da televisão. Aqui, ó, speaker. Aí, isso. Não. Esse é. Isso. Fala. Agora sim. Testando. Fala. Som. Deu certo? Deu certo. Não consigo ouvir você. Pronto, Dani. Agora sim.
Então, tá bom. Então, minha primeira fala é de agradecimento ao presidente, ao doutor Walid Andere, ao doutor Renato Assad, que fez o contato comigo. Também faço a minha saudação muito carinhosa ao doutor Nemer, que foi o primeiro que me convidou a falar na Associação Médica Líbano-Brasileira, em São Paulo. Em nome deles, eu estendo também o meu abraço afetuoso à colônia libanesa, médica de São Paulo. Eu também sou libanês, então, escutando, né, o doutor Renato falar, é realmente um momento único poder estar junto com a colônia e compartilhar da colônia um pouco dessa sensação familiar. O libanês, a família do libanês, são todos libaneses, né? Somos todos primos patrícios, então fico muito feliz com a oportunidade de estar com todos e todas essa noite, falando de um tema tão interessante, tão importante, né? Ainda mais para a realidade dos libaneses, que é a Fenícia. Então, já deixando claro a minha satisfação e o meu agradecimento, eu vou começar a falar um pouco sobre a Fenícia, não é? E destacar a relevância que esta civilização teve, não só para o seu tempo, né? Mas também para o mundo ocidental. Hoje, ela continua sendo uma civilização muito importante. Então, a qualquer momento, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode fazer a intervenção. Eu não estou escutando ninguém, mas provavelmente o doutor Renato tem a condição de falar conosco aqui pelo Zoom, ok? Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar é por que do nome Fenício, né? Da onde que vem esse nome? Esse nome é de origem grega, aproximadamente do século IX a.C. E ela aparece em textos gregos, e a explicação mais aceita do termo fenício vem da palavra phoenix, que, na época, no grego mais antigo, significava vermelho. E vermelho porque os fenícios tinham ali um hábito de tingir tecidos. Eles extraíam uma tinta de moluscos e tingiam esses tecidos numa cor púrpura, roxo, né? Mas vermelho e roxo ficou, então, essa ideia, né, do nome fenício, aqueles que são de cor púrpura ou de cor vermelha. A origem dos fenícios ela remonta, na realidade, à terra de Canaã. Interessante isso, né? Por quê? Porque os fenícios são, na realidade, cananeus. E eles estiveram na terra de Canaã pelo menos até o século I depois de Cristo. Eles habitavam toda aquela região do Líbano. Depois eu vou explicar, né, com o mapa a região de maior presença dos fenícios, que é basicamente o que nós chamávamos de Pequeno Líbano, né? Mas que a sua expansão, ela pegava a Galileia, todo o Mediterrâneo, e por isso foi uma civilização considerada, talvez na história da humanidade, a única civilização mediterrânea do mundo. Cristo já falava dos fenícios, né? Porque quando os hebreus chegam à Terra Prometida, né? Quando eles chegam a Canaã, quem estavam lá já eram os cananeus, né? Mas numa passagem bíblica, no Novo Testamento, Jesus chega até as fronteiras de Tiro, depois de Saida, Sidom, e lá ele diz que curou uma mulher cananeia, que, na verdade, era uma mulher fenícia. Então, isso tudo revela, né, como que a história da Fenícia ela está intimamente ligada à história desse mundo mediterrâneo, né? desse mundo importante que é o mundo do Mediterrâneo Oriental e do Mediterrâneo Ocidental. Além disso, né, nós podemos dizer que os fenícios eles
tem ali, né, uma relevância grande que ainda se assenta nas atividades dos libaneses, né? Quando nós pensamos no Líbano, a primeira coisa que a gente pensa, né, é que os libaneses são comerciantes, e são comerciantes de primeira linha, né? E isso não é algo de se assustar, porque os fenícios eram grandes comerciantes. Então, toda vez que se falava em Fenícia, uma ideia que sempre aparecia eram aqueles que tingiam as suas roupas, né, de púrpura ou de vermelho, mas também aqueles que faziam comércio. Então, essas duas características são próprias dos fenícios. E eles comercializavam esses tecidos também, né? Como os nossos primeiros libaneses no Brasil, na prática do comércio, né? Como caixeiros viajantes. Claro que não eram só caixeiros viajantes, mas grande parte faziam uma tarefa muito importante, onde o comércio não chegava com produtos diversificados. Vou falar de Minas Gerais, por exemplo, né? Os libaneses tiveram um papel muito importante, né, em levar para o interior de Minas produtos de luxo, tecidos, perfumes, e isso deixava inebriado a população dessas cidades no interior de Minas Gerais. E isso era vamos falar, uma característica dos fenícios, né? Eles eram povos comerciantes, e comerciantes importantes. O termo cananeu, né, Canaane, em hebraico bíblico, significa comerciante. Olha que interessante, né? Como que a identificação da palavra começa a falar muito do que essa civilização ela se constituía. Então, com a palavra grega fênix, né, o nome do país pode ter sido derivado da profissão mais popular desses antigos libaneses. Então, eles eram aqueles que se vestiam de púrpura, mas também aqueles que faziam o comércio. Os cananeus não eram só fenícios, né? Podemos dizer que um tipo de cananeu eram os fenícios. Mas a Fenícia, ela não era um estado unificado, digamos assim. Como que funcionava os fenícios? Eles funcionavam como cidades-estados. Então, por exemplo, quando a gente fala em Biblos, quando a gente fala em Sidom, Saida, quando a gente fala em Sur, Tiro, ou Acra, eram grandes cidades, estados fenícia, que tinham ali um governo próprio, tinha uma legislação própria, com autoridades também diferentes das outras cidades, mas que, em razão da religião, dos cultos que eles adoravam, do comércio e da própria ligação étnica, né, eles todos se entendiam. Mas é diferente de pensar um Estado nacional, né? Na verdade, era a composição de uma série de cidades-estados que combatiam juntos, que comercializavam juntos, mas que tinham uma certa independência para funcionar. Então, nós tínhamos sidônios, tírios, giblitas, e isso significa que essas cidades nunca ganharam uma unidade política única, mas permaneceram como cidades-estados independentes e funcionaram bem durante muito tempo, né? Nós podemos dizer que o início da Fenícia ela é demarcada no final da Idade do Bronze e no início da Idade do Ferro, por volta de 1200 anos antes de Cristo. Mas as cidades fenícias elas já existiam bem antes. Nós podemos colocar aí quase que 2500 antes de Cristo, já existiam ali cidades fenícias, mas com o tamanho, com a força civilizacional, os historiadores colocam, demarcam aí 1200 antes de Cristo. E por volta do século XII, o Oriente Médio que nós conhecemos, né, ele passou por uma grande transformação sociopolítica, que vai reformular toda a região e que vai forçar as cidades fenícias a se orientarem
para o mar Mediterrâneo. Isso é uma questão interessante, porque quando a gente pega o mapa da Fenícia, o que nós temos é uma população onde se desenvolveu basicamente onde é o Líbano atual, né? E por que essa civilização ela não se expandiu para além do Monte Líbano, por exemplo, né? Ela poderia ter chegado até o Bekaa, ou ela poderia ter ido para além do Antilíbano, mas o que fez com que essa população, essa civilização ficasse ali entre o Mediterrâneo Oriental e o Monte Líbano, principalmente? Foram 3 povos que vão chegar e ocupar a região onde os fenícios estavam, e esses 3 povos criam ali uma série de dificuldades para a expansão dos fenícios por terra, né? Os israelitas, que vão se estabelecer no centro de Canaã, os filisteus, que são conhecidos também como povos do mar, que vão vir das ilhas gregas e se estabelecem na costa sul de Canaã, vão pegar a região de Gaza, da atual Palestina, em direção ao sul de Israel, e os arameus, que também vieram da Mesopotâmia e se estabeleceram ali no norte, mais próximo, vamos dizer, próximo ali da Jordânia, partes da Síria. Então, com essas 3 invasões, eles acabam limitando os espaços para os fenícios. Mas essa faixa costeira na parte norte de Canaã, até a Galileia, ela é mantida por essa civilização. E os fenícios, eles então, nesta pequena faixa de terra, que vai se estender desde a ilha, né, de Arvad, que era a antiga Araduz, no norte, até a cidade de Acó, que é a atual cidade de Acre, e o Monte Carmelo, no sul, hoje atual Israel, né, ali na Galileia. Esse era o tamanho da Fenícia. A fronteira mais oriental, mais a leste da Fenícia, era o nosso Monte Líbano, que vai correr paralelo à costa, né, a nossa costa mediterrânea, que vai criar um território muito estreito e muito voltado para o Mediterrâneo e para a montanha. Então, provavelmente, o desenvolvimento da tecnologia marítima e do comércio foi uma certa imposição da geografia, né? E que fez com que aquele povo desenvolvesse uma capacidade inigualável de se fazer comércio e de se fazer atividades ligadas à tecnologia naval, né? Para que vocês possam ter ideia do tamanho, né, dessa civilização, eu vou mostrar aqui o mapa, né, de como que essa civilização fenícia, do ponto de vista geográfico e da sua expansão, ela foi importante para o mundo mediterrâneo, né? Aqui a leste, nós conseguimos ver, nessa cor vermelha, o que era a Fenícia propriamente dita. Então, nós temos as cidades, né, de Aradós, Biblos, né? Aqui está Beritos, Sidom e Tiro. Essa é a Fenícia. E, ao promover expansão, seja pelo Chipre, seja pela Sicília, Sardenha, todo o norte da África, a Espanha, ela vai criar, então, várias colônias. E, com o passar do tempo, essas colônias vão ganhando um protagonismo muito importante. E a colônia mais importante na história é Cartago. Nós podemos falar que Cartago é, né, uma colônia fenícia e que depois, com as pressões que a Fenícia sofre das invasões, inclusive de Alexandre o Grande, que vai ser a mais dura, quem ganha força vai ser, né, ou serão essas colônias que estão no norte da África, principalmente a Cádiz, que é uma delas, né, e Cartago, que eu acabei de falar. Mas, desde o século VII a.C., até a ocupação com Alexandre o Grande
da Fenícia, que vai dar por volta de 334 anos antes de Cristo, as rotas comerciais do Mediterrâneo eram praticamente todas controladas por marinheiros fenícios. E os fenícios vão estabelecer essas colônias nas principais ilhas do Mediterrâneo, na Grécia, na Itália, na França, na Espanha e no norte da África. E, como eu disse anteriormente, Cartago foi a sua principal colônia, Cádiz também foi uma colônia muito importante. Mas Cartago, que estaria localizado na atual Tunísia, ela, de fato, foi uma grande potência comercial, que comercializava muito azeite e muito vinho. Ela também era uma grande potência militar. Essa rede de colônias, né, em todo o Mediterrâneo criou um sistema socioeconômico naquela área e, pela primeira vez na história da humanidade, foi possível dizer de uma civilização mediterrânea. Olha a importância que os fenícios têm. Os romanos não criaram uma civilização mediterrânea como os fenícios criaram uma civilização mediterrânea, nem os gregos. As redes de comércio, as redes, os entrepostos comerciais, as relações socioeconômicas e políticas que os fenícios desenvolvem no Mediterrâneo permitem, né, para essa civilização ter essa, vamos falar, quase que um título, né, de talvez a única verdadeiramente civilização mediterrânea. Eles aperfeiçoaram a arte de velejar, a arte de navegar, eles desenvolveram técnicas avançadas para trabalhar com vidro, com tecido e muitos outros ofícios importantes para a época, que vão pegar emprestados de outras civilizações, mas que vão desenvolver e que vão tornar cada vez melhores essas habilidades, né, de transformar minerais, transformar areia, transformar madeira em artefatos de luxo, artefatos de guerra, inclusive, né? A arte fenícia ela é muito apreciada. Infelizmente, na Terceira Guerra Púnica, Roma pratica uma destruição quase que total de Cartago, né? Então, aquilo que sobrou da Fenícia e de Cartago são poucas coisas, mas nós temos relatos históricos, nós temos uma série de outras evidências históricas da capacidade desse povo em desenvolver tecnologia, em desenvolver arte, né? Esse exemplo que eu estou mostrando agora é de uma galera fenícia, é uma embarcação de guerra fenícia, extremamente veloz, extremamente eficaz no combate marítimo. Na Primeira Guerra Púnica, eu vou falar disso um pouquinho, né? Eu sei que o meu tempo é curto, né? Meu Deus, já tem 17 minutos que eu estou falando. Então, vou acelerar, porque eu sei que vocês também querem interagir comigo. Mas a capacidade dos fenícios trabalharem com a tecnologia marítima, inclusive de guerra, isso vai criar um problema enorme para Roma. E isso fica evidente nas embarcações que eles constroem. Eles são também comerciantes de cedro do Líbano. Eles vendem cedro do Líbano para a região e para outros impérios, outras cidades-estados, né? Tanto que na Bíblia nós temos várias passagens ali o relato de que o Templo de Salomão ele foi construído com o cedro do Líbano, vendido por quem, né? Vendido pelos fenícios. Esta aqui é um exemplo também de uma arte fenícia, mostrando como que o mar e o comércio era relevante para esta civilização. E aqui um sarcófago fenício de um rei fenício importante, que era o rei Ahiram de Biblos, que ainda foi possível manter para mostrar toda a capacidade daquela civilização em lidar com a questão artística, inclusive dos mortos, né? Esta também é uma outra evidência de arte fenícia, já na cidade de Cádiz, né? Ali no norte da África. Este é um busto feito em barro de uma mulher fenícia,
muito interessante, muito bonita. E aqui, alguns vamos falar assim, dos poucos remanescentes da civilização fenícia, a belíssima cidade de Byblos, no Líbano, uma cidade incrível, linda, portuária. E aqui nós temos, né, nesse primeiro plano, ali as bases de uma cidade que era uma cidade fenícia. E esse outro exemplo também de um sítio arqueológico cartaginês na cidade de Cádiz, que também, felizmente, né, foi possível preservar para mostrar para a posteridade. E a situação e a questão da Fenícia, né, com relação aos hebreus, a questão da religião, ela é muito interessante. Todos podem perguntar, mas qual era a religião dos fenícios, né? Eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. E eles eram vistos com maus olhos pelos hebreus, que eram monoteístas naquela época. E eles praticavam alguns tipos de sacrifício e também, de acordo com alguns relatos, eles faziam rituais nos templos, utilizando sacerdotisas em rituais de prostituição com essas sacerdotisas. Só que história, vamos falar, né? Trabalhar com história é muito interessante, porque o fato histórico talvez seja o elemento mais claro para a gente poder identificar e compreender uma civilização. Então, os relatos que os hebreus faziam dos fenícios eram muito negativos. Então, os historiadores ainda têm muita dúvida sobre até que ponto, né, a questão dos sacrifícios humanos ou da prostituição nos templos, isso era, de fato, uma prática tão comum entre os fenícios, em razão dessa visão muito negativa que os hebreus tinham dos fenícios. Os principais deuses dos fenícios, eles tinham dezenas de deuses. Nós podemos falar em 3 deuses. E eu acho interessante também falar dessas divindades, porque a gente encontra uma coisa meio que parecida na atualidade. Nós estamos falando de um período antes de Cristo, né? O deus mais importante era o deus El, e esse deus era a divindade máxima, o criador do mundo. Ele era representado por um homem velho, um ancião sábio, que vivia retirado nas montanhas, né? Quase que inacessível. E a segunda divindade mais importante era sua esposa, Astarte. E Astarte era quase que o elo entre os humanos e El. Então, para alcançar as graças do deus El, era necessário fazê-lo por intermédio da sua esposa, Astarte. Ela era, então, esse meio de campo ali entre os humanos e a divindade máxima. Eu me lembro até de Maria nesse caso, né? Como que Maria intercede, pensando um pouco dentro da perspectiva do cristianismo, principalmente do catolicismo, né? E das religiões cristãs orientais, que tem Maria como um elemento muito importante. Sempre nós pedimos o intermédio de Maria para nos ajudar, né? E eu acho isso incrível, porque os fenícios também utilizavam esse artifício. Por meio de Astarte, solicitava as graças de El, o deus máximo. E ela também era conhecida como a deusa mãe. Muito bonito isso, né? A deusa mãe. E ela era responsável pelo mar, responsável pela fertilidade, vamos dizer assim, mais pelas plantações, criações animais. Ela geralmente é representada por uma palmeira. E um terceiro deus muito interessante, importante, era o filho de El com Astarte, que é Baal. Os libaneses sabem a importância de Baal, né? Porque em um dos templos mais espetaculares que ainda persistem no mundo é o templo de Baalbek, não é? E vamos falar assim, Baalbek é um lugar onde havia a adoração ao deus Baal. Então, nós temos ali, na arquitetura de Baalbek, um pouco da história da religião dos fenícios, em razão de Baal, que era filho
de El com Astarte. Era conhecido como o deus das montanhas e das tempestades, e ele, sim, mais do que a mãe, era responsável pela fertilidade. Os fenícios, eles têm uma contribuição para a civilização ocidental, que eu acho essa mais importante. É difícil de falar, né, numa contribuição que seja mais importante. Mas o alfabeto que os fenícios adequam, ele tem um impacto até os dias de hoje, né? Eles vão aprimorar o alfabeto de maneira que ele pudesse ser adequado e exportado, inclusive, para a Grécia. E essa foi, sem dúvida nenhuma, né, a maior contribuição para o desenvolvimento intelectual da humanidade, o alfabeto fenício. O alfabeto fenício, que, diferentemente do alfabeto chinês ou dos hieróglifos egípcios, eles são fonéticos. E isso traz uma vantagem enorme, porque simplifica muito a capacidade de se escrever, né, e de se expressar. Quando a gente observa, né, não sei se vocês tiveram condição de ver como que era o alfabeto fenício, né? Aqui nós temos um artefato histórico que são duas placas em granito com o alfabeto fenício, mas quando nós comparamos o alfabeto fenício com o árabe e com letras ocidentais, é algo impressionante. Na minha opinião, é algo impressionante, porque vejam essa primeira letra, que é o Aleph. O Aleph é o A. Se eu coloco essa letra em pé, ela vira um A. Se eu pego o Bet, né, que é o B, se eu coloco ele em pé também, é um B em letra cursiva. O C, Gimel, se eu giro ele, ou Dalet, ou Ré, ou o Té, que está aqui logo abaixo, né, se eu tiro esse círculo, ele vira um T. Então, é muito interessante como que os fonemas, eles são praticamente os fonemas que nós temos hoje e, inclusive, no seu formato, como que ele manteve a proximidade desse formato. Essa é uma revolução intelectual, uma revolução comunicacional. E esse legado é um legado nosso, libanês, fenício. Ué, professor, então, você está falando que os fenícios, os libaneses são realmente descendentes dos fenícios? Essa é uma questão que nós vamos discutir aqui, né? Essa é uma questão que nós vamos avaliar conjuntamente aqui. Então, o alfabeto, vejo que é uma das questões mais interessantes de legado, além da arquitetura, além do comércio, além de deixar digamos assim, né, uma herança mediterrânea muito forte para a região e para o mundo. E nós chegamos numa questão que é muito interessante, né, e intrigante, que é acerca da nossa descendência fenícia e como essa discussão sobre a descendência fenícia afeta os libaneses modernos até hoje, né? Os fenícios, eles eram um povo semítico também. Eles eram cananeus e semíticos. E o que são povos semíticos? São povos que descendem de Sem, filho de Noé, né? Os principais povos semitas são árabes e judeus, que falavam uma língua semítica, que pertence à família semita ocidental, que era muito semelhante ao hebraico antigo. Então, os fenícios, eles são também semitas, né? E quando Heródoto, um importante filósofo grego, visita a cidade de Tiro, né, Sur, no Líbano, né, na Fenícia, em 450 a.C., ele vai relatar que o povo da cidade informou a ele que eles chegaram à região 2.500 anos
antes vindo do Mar Vermelho. Interessante nesse registro histórico. E esse relato, de certa forma, reforça a tese popular, mas polêmica, de que toda a população semítica do Oriente Médio, inclusive os judeus, eles eram provenientes da Península Arábica e migraram em várias ondas de migração para o Crescente Fértil, para a região da Fenícia, para a região da Palestina, etc. E a última dessas grandes ondas de chegada dos árabes foi no século VII depois de Cristo, com o avanço do Islã na região. Quando que a civilização fenícia acaba? As invasões babilônicas, persas e, finalmente, dos macedônios, em 333 a.C., de certa forma, forçam um deslocamento do poder fenício para sua principal colônia, que era Cartago. Então, o cerco da cidade de Tiro, feito pelos macedônios aí no século IV, é um marco, né? Porque há uma destruição muito, muito forte das principais cidades fenícias naquele tempo. Mas isso gera o empoderamento de Cartago. E aí chegamos no segundo momento da história da Fenícia, que é Cartago, né? E o que significa Cartago? Os romanos chamavam os cartagineses de punite. O termo punite, ele deriva de Fenícia. Então, quando a gente fala em Primeira Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica, Terceira Guerra Púnica, nós estamos falando dos cartagineses e da forma como os romanos chamavam os cartagineses, que eram de fenícios. E os cartagineses, em razão da sua forte capacidade comercial, da sua grande capacidade marítima, vai se tornar um enorme rival dos romanos, e que vão disputar o comércio, as rotas marítimas no Mediterrâneo. E eles vão travar 3 grandes guerras com aquele império, né? A Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica e a Terceira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica com Amílcar, a Segunda Guerra Púnica com Aníbal, o cartaginês, que foi muito importante, e a Terceira Guerra Púnica, onde Cartago perde a guerra. Não vou me estender muito para poder já caminhar para o final. Em 5 minutos eu já vou terminar, né? Então, hoje, no Líbano, nós vivemos ainda o desdobramento político da nossa independência, em 1943. O Pacto Nacional, né, o Acordo de Cavalheiros, que permite, né, essa aproximação entre cristãos e muçulmanos para criar a República do Líbano e afastar a presença dos franceses, ela ainda é carregada de muito significado, né? Muitos nacionalistas e demógrafos vão afirmar que todos os povos antigos do Oriente Médio eram, na verdade, árabes, e que o termo árabe e semita seriam a mesma coisa. Por outro lado, existem nacionalistas libaneses que não aceitam essa perspectiva, que vão dizer o seguinte: não, nós não somos árabes, os cristãos são fenícios, os muçulmanos são árabes, resultado da vinda das ondas de migração árabes que vão chegar aqui no Oriente Médio, aqui no Líbano, principalmente, né? Então, essa ideia, né, de ser fenício e de ser árabe, ela se transformou numa disputa ideológica entre os libaneses. De um lado, os muçulmanos querem reforçar sua identidade árabe para se manter mais próximo dos países muçulmanos vizinhos. Por outro lado, toda a herança do cristianismo libanês e oriental era defendido, né, no sentido de falar: nós não somos árabes, nós somos descendentes dos fenícios. Então, isso gerou vamos falar assim, né, um choque entre libaneses. Mas olha que interessante, mesmo com todos os impactos de anos de invasões no Líbano, e nós estamos falando de mais de 4.000 anos, né? Inclusive a expansão árabe-muçulmana, American Journal of Human
Genetics, em um artigo muito interessante, vai dizer o seguinte: olha, nós fomos em sítios arqueológicos em Sidom, em Saida, em Sur, em Tiro, extraímos DNA desses antigos fenícios que viviam há 4.000 anos atrás e comparamos com amostras de libaneses cristãos, muçulmanos e drusos. E, para surpresa de todos, 93% do DNA desses libaneses eram exatamente igual dos cananeus fenícios. Então, 93%, isso é uma coisa inédita, incrível. 93% dos libaneses atuais compartilham seu DNA com os fenícios que viviam nessas cidades fenícias há mais de 4.000 anos atrás. Então, com a criação do Grande Líbano, cristãos e muçulmanos vão divergir sobre essa origem, né? Os cristãos se falam fenícios, os muçulmanos se diziam árabes, mas mesmo com todas essas diferenças, tanto cristãos como muçulmanos, drusos, eles pertencem ao mesmo passado genético e cultural. Então, eu termino minha fala dizendo o seguinte, que no final das contas, nós somos todos também fenícios. E talvez essa seja uma forma de nos conectarmos ainda mais. Muito obrigado. Parabéns, excelente apresentação, super didática. Eu queria abrir ao público aqui presente para perguntas. Por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Dani pela excelente apresentação. Nós aprendemos bastante com você, sempre didático, de uma forma que todos nós ficamos bastante entretidos com a sua apresentação, Dani. Shukran, Habibi. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a paciência. Estourei o tempo, né? Eu tinha aí uns 20 minutos para falar, acabei falando muito mais tempo, mas eu fico à disposição para a gente poder conversar. Se alguém quiser trazer uma questão, eu sei que os senhores e as senhoras também são grandes conhecedores da nossa cultura, né? Então, eu fico à disposição para a gente poder compartilhar. Oi, Dani. Dani, prazer em revê-lo. A última vez foi uma live que a gente se encontrou durante a pandemia, foi maravilhosa, diga-se de passagem. Eu queria fazer uma observação e uma questão, né, sobre Assurbanipal, 700 anos antes, na fundação de Assur, um dos maiores reis assírios, né, filho de Assaradão. E eu queria saber essa intermediação entre o povo libanês e o povo sírio. Quais os pontos em comum e quais os grandes diferenciais na origem. Antes, só um comentário, que curiosamente Fênix, na mitologia grega, é a ave vermelha do eterno renascimento. E isso é absolutamente análogo ao nosso Líbano, que muitas vezes foi destruído e renasce até hoje. Coincidências da história, do destino, a Fênix, que se escrevia, inclusive, no início. Então, é extremamente curioso como coincide com o início da palavra fenícia, né? A hora que você falou, eu achei que você fosse citar a ave do eterno renascimento, e você me deu uma outra imagem bastante interessante da origem fenícia. Então, eu gostaria de entender melhor a coisa da Síria e do Líbano e essas vertentes de Assur e os fenícios em si, né? Muito obrigado pela observação. Dani, só um minutinho, a gente não está te ouvindo. Só um minutinho. Tá ok. Está no mute a televisão, só um minutinho. Só um minutinho. O controle da TV. Eu não sei, ele clicou no mudo. Cadê o controle da TV? Só um minutinho, Dani. Eu sei. O que ficou no mute eu não entendi. Só um minutinho, Dani. Tá ok.
O controle da TV? Consegue me ouvir agora? Espera aí, Dani, a gente não está te ouvindo. Só um minutinho que o controle está no mute. Só um minutinho. Eu não sei por que mudou sozinho. Só um minutinho. Infelizmente, eu não posso passar a parte sobre isso. Eu tenho mãe de maneira que eu tenho que eu não sei por que a televisão entrou no mute. Eu acho que está mutado no Zoom, viu, doutor Renato? Cadê o controle? Eu acho que está mutado no Zoom. Só um minutinho, está no mute, eu estou tentando achar o controle. Mas eu acho que está no Zoom, viu, doutor Renato? Um minutinho, por favor. Consegue me ouvir agora? Eu não sei por que entrou no mute. Oh, meu Deus. Cadê o controle? Ver se está mudo aqui. Não, eu estou tentando. Eu preciso do controle da TV. Achou? Cadê? Davi. Ai, desligou a televisão. Liga a televisão. Liga a televisão. Consegue me ouvir? Pronto, Dani, você me escuta bem? Escuto bem. Ok, pode responder, por favor. Pessoal, silêncio, por favor. Então, a primeira questão sobre os assírios, né? Eu vejo que é uma questão viva até hoje, né? Os assírios aprenderam a trabalhar com ferro e se tornaram, talvez, o senhor conhece bem essa história, né? A civilização mais temida da região, porque eles eram guerreiros violentíssimos, né? E isso vai gerar impacto não só no Líbano, mas em todo o Oriente Médio. Agora, tem uma questão que é uma prova científica, que a miscigenação entre os fenícios e as demais civilizações foi quase zero. É uma coisa muito impressionante. E talvez isso tenha sido em razão da própria condição geográfica do Líbano. Então, eu vejo, assim, a questão do Líbano e da Síria, ela é muito recente. Ela é mais uma questão de um mito, de um panarabismo recente, do que algo histórico antigo. Isso na minha visão. Perfeito. Quando nós pegamos o mapa do Monte Líbano, do século XIX, o que nós temos no Monte Líbano? Nós temos uma população maronita forte na porção norte até Beirute,
nós temos uma população drusa forte no Xuf, uma população de cristãos ortodoxos no litoral e nas proximidades do Bekaa. Existe, sim, população sunita e xiita no Líbano, mas esse quadro de cristãos maronitas, ortodoxos e drusos, ele é muito forte. Agora, quando nós temos, com o general Gouraud, pós-Primeira Guerra Mundial, a ideia de que era necessário criar um Estado libanês viável, e, para isso, foi anexado o Vale do Bekaa, foi anexado a região de Trablus e a região de Sur, ali nós tivemos o início do que foi trazer, é uma discussão difícil, mas trazer esse elemento do árabe para dentro, né? Então, eu vejo que, do ponto de vista da solidariedade, nós somos todos semitas. Os sírios e os libaneses, nós somos semitas, né? Agora, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Isso não há problema em dizer. Nós temos que ter capacidade de dizer que somos irmãos dos sírios, mas somos diferentes dos sírios, não é? Então, eu vejo muito claramente que a civilização assíria se desenvolveu em um sentido e a civilização fenícia se desenvolveu em outro sentido. E esse legado fica evidente num teste genético. Ali eu não estou enxergando o DNA assírio. Os 7% restante desse DNA, que não é o DNA cananeu-fenício, ele vem da Rússia. E os cientistas estão tentando entender quem é esse povo que se misturou com os fenícios. Essa é a grande questão, sabe? Eu fiz a pergunta porque a maioria de quase todos nós aqui somos sírio-libaneses, né? E existe muito ainda dessa discussão de origem exatamente por conta disso. Coisa que não tem que existir. Atualização sem dúvida. Por quê? Quando o Pacto Nacional foi feito, quando o presidente Bishar e o primeiro-ministro Sor aceitaram criar o Líbano, o que eles fizeram? Eles deram as mãos. E o que significava isso? Significava que, a partir daquele momento, seria a solidariedade com o mundo árabe, mas não a integração a um país árabe. Nós respeitaríamos as idiosincrasias dos libaneses, como um povo autônomo e independente, mas que a solidariedade à Síria, a grande Síria, El-Sham, ela deveria existir. E foi justamente por isso que nós conseguimos criar o Líbano. Mas, e não há problema nenhum em dizer isso, né, que nós somos irmãos, mas irmãos diferentes, não é? Então, é muito legal ter o Clube Sírio-Libanês, mas nós temos que ter trocas de embaixadas. Tem que ter uma embaixada síria no Líbano e uma embaixada libanesa na Síria, porque nós somos povos independentes, né? Então, essa pergunta que o senhor me fez é uma pergunta muito delicada, né? Muito arguta, mas, do ponto de vista civilizacional, olha, uma montanha de 3.000 metros de altitude, ela separa muita coisa, né? E sobre a Fênix... Foi por querer, porque eu sabia que você ia se sair bem, Dani. Obrigado, querido. Obrigado. Islamo. Mas, e a Fênix, a questão da Fênix é impressionante, né, da mitologia grega, né? Porque nós somos essa Fênix. E de fato, é impressionante como que o libanês não cessa de continuar lutando pela sua existência. Muito obrigado. Boa noite, professor. Parabéns. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho tão importante, pouca gente sabe, divulga. O senhor mostrou toda a expansão civilizatória do Mediterrâneo, pelos fenícios. E pouca gente sabe que o continente europeu, Europa, é uma palavra fenícia, embora seja da mitologia. Então, embora a civilização tenha regredido, ele deixou um legado que realmente o nome batizou um continente que realmente é todo o berço que a gente considera da civilização ocidental.
Por isso que muitas vezes o pessoal, quando fala que o Líbano é a Suíça do Oriente Médio, aliás, a palavra Oriente Médio deve estar errada, porque onde é o Oriente Próximo? O Oriente Médio é uma coisa... Então, quando o pessoal fala que a Suíça o Líbano é a Suíça do Oriente Médio, se a gente for na história mesmo da Europa, eu acho que é o contrário. A Suíça que é o Líbano da Europa. Gostei, viu? Gostei. Eu acho que colocou as coisas no lugar certo, né? Muito bem. Muito bom. Espera aí, Dani, só um minutinho. Eu vou falar para ele o seguinte: nós temos uma disponível de sábado e eu tenho de fome ou cedo. Mas é uma questão interessante, porque civilização mediterrânea, quem desenvolveu uma civilização mediterrânea foram os fenícios. Os fenícios, de fato, desenvolveram. E isso não é a minha fala, essa é a fala de historiadores, arqueólogos, que vão dizer da importância dessa rede comercial, dessa rede social e política que os fenícios vão desenvolver. Quando a gente fala de Aníbal, o cartaginês, nós estamos falando de um fenício que consegue deslocar elefantes africanos para combater Roma. É uma coisa incrível. E que a Primeira Guerra Púnica, por muito pouco, nós não derrotamos, já estou me colocando aqui, né? Nós não derrotamos Roma, por muito pouco, em razão do avanço da nossa tecnologia. Então, de fato, a relevância, né, da civilização fenícia ela é muito grande para a Europa e para o mundo ocidental como um todo. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mais algum comentário? Ok. Dani, nós estamos solicitando aí, se você puder, por gentileza, encaminhar para mim ou para o Walid a referência do artigo do American Journal, por favor. Seria interessante a leitura para os associados. Ótimo. Vou mandar. Mando sim. Eu e o Ciro, em nome da Diretoria Cultural e Social, agradecemos imensamente sua participação, sua dedicação. Foi muito boa a sua apresentação, muito didática, e esperamos contar com você numa futura oportunidade. Muito obrigado a todos. Inshallah, e da próxima vez eu estarei com vocês aí, se Deus quiser. Obrigado. Shukran. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado.